Então, vamos lá, né? Vamos continuar nosso estudo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Estou numerando aqui parte 2, né? E a gente terminou nesse slide aqui semana passada, lembram? No processo da evolução espiritual, as heranças do passado, das outras vidas, né? Caracterizadas pela irracionalidade, abuso, extravagância, crueldade, desrespeito com a vida do próximo, responde por inúmeros fatores genéticos que dão lugar a transtornos psicóticos, assim como neurológicos, degenerativos, que desviaram os espíritos nessa vida. Né? Então, a gente que tem nossos... Quem não tem, né? Seus transtornos. Não estava falando disso. Todo mundo tem. Inclusive falando que todo mundo deveria fazer terapia. Né? A gente falou, porque os espíritos aqui fazem terapia. Esses nossos que estão vindo aqui no nosso anfiteatro, todos eles fazem terapia com psicólogos e psiquiatras aqui dentro da casa. E isso é claro que a gente leva para o plano espiritual todos esses dramas, todos esses desvios. Porque isso está no espírito, não está no corpo. No passado, a medicina tentou achar, né, no cérebro, os locais onde existiam esses distúrbios, né? Inclusive, lembrei agora, né, a coisa da lobotomia. Sabe o que é lobotomia, né? Colocam lá e cortam aqui um nervo aqui. E aí a pessoa perde, achando que é lobotomia, porque achava que era no corpo. Aí se achava que a lobotomia poderia resolver em partes esse tipo de problema. Complicava mais, porque a gente vem com o trauma na reencarnação para tentar consertar. E às vezes os surtos, eles são para extravasar essa energia espiritual. Que tem que ter. O surto tem que acontecer, porque se o surto não acontecer, a pessoa... Né, realmente daí ela não tem... Então eles pegavam e cortavam, para deixar o quê? A pessoa mais calma, para deixar a pessoa... Né? A gente falou disso aqui, a Débora falou, quando a gente estava estudando Barbacena lá, o sanatório lá de... Nossa, nem lembro mais o nome da cidade. Lembra o nome da cidade? Que eu fui? Não era Barbacena, né? Barbacena, Barbacena, isso mesmo. Muito bem. Falei Barbacena, para você ver, né? Eu só estava vendo se vocês estavam ligados. É que eu falo sanatório de Barbacena e lembro da estrutura, né? Não lembrei da cidade. Então, as obsessões. Então a gente está entrando aí no campo das obsessões, né? Porque todo mundo que traz do passado, das vidas anteriores, esses traumas e que eles não são trabalhados, são pessoas que são candidatos sérios às obsessões, se não for tratada da maneira certa, da maneira correta. Então as obsessões de caráter espiritual enxameiam na sociedade. Nunca teve tanta situação de obsessão como tem agora. Por quê? A gente está com 8 bilhões de espíritos reencarnados. 9, né? 8 e 900, quase 9 bilhões reencarnados. Então, como nunca teve tanta gente, tantos espíritos reencarnados, né? E a gente entendendo que a gente faz parte aí da transição planetária, que a gente é aquele resto, né? Aqueles espíritos que não conseguiram ainda a sua evolução, seu espaço, melhorar, né, suas características. Dos 9 bilhões, me diga aí quem não tem problema de obsessão. Vocês acham que a gente não tem problema de obsessão? Sim, todos têm. Se não direta, é indireta. E quando a gente fica louco aí, é direta mesmo. E vamos lembrar o Kardec perguntando lá para os espíritos. Eles tomam conta da nossa vida muito mais que vós imagineis. Normalmente eles vos conduzem. Esses caras conduzem a nossa vida. Porque a gente não consegue ter as rédeas disso, né? Dando lugar a aberrações de diversos portes. E quando a gente vai falar de portes, a gente vai falar aberração em que sentido?
que é aberração? Né? A aberração vai ter uma série de caracteres, né? Sexuais, drogadição, emocionais, né? Psicológicos, de uma série de formas isso vem, né? E fenômenos de loucura que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas. Por isso que eu falei que lá no sanatório tem um monte de médico em desequilíbrio. A gente não tem gente que surta aí nas festas de aniversário, no churrasco, no final de semana em casa, toma lá uns goró a mais, umas bebidas a mais, porque aí tem a mediunidade química. Pouca gente conhece a mediunidade química, que é a mediunidade que é através da bebida, que é através da droga, que é através de medicamentos, né? Porque como ela relaxa o perispírito, ela permite que os obsessores, os credores, né? Os intrusos se aproximem, se instalem e causem o problema obsessivo. E a pessoa dá passividade mesmo, né? E aí quem conhece começa a perceber o nível. A pessoa já não está muito legal, já não é ela mais que está ali surtando, e isso é espiritual. E aí muita gente é internado, porque eles vai no psiquiatra ou vai no psicólogo, né, que não tem esse tipo de informação espiritual, e o cara vai receitar remédios pesados e não vai entender que ele não vai dizer, como a gente diz aqui, né? Vamos tratar o espiritual então, mas não deixe de ir no terapeuta. Não deixe, porque não dá para funcionar uma coisa sem a outra. Quantas vezes os médicos espirituais aqui da casa estavam no consultório do psiquiatra, intuindo o psiquiatra, no remédio, na quantidade, na dose. Então se faz esse link e ajuda bastante. Agora, normalmente a pessoa ou ela vai para o tratamento espiritual, e a gente falou das terapias, e aí ela abandona a parte médica. Ou ela vai só no médico e também não dá conta de vir fazer o tratamento espiritual que também é necessário. E aí fica essa confusão que a gente vê hoje, né? Um monte de gente, tem um monte de gente com problemas de psiquiátricos também nas casas espíritas, nos terreiros, dando passividade, entre aspas, né? Porque para alguém que é psicótico, para alguém que é esquizofrênico, acontece, né? E dá mesmo, né? Porque as portas estão abertas, né? Desse modo, são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser o responsável pelos pensamentos, pelas palavras, pelos atos que constituem a sua existência. Então a gente tem um grande problema, né? A gente coloca a culpa no obsessor. A gente coloca a culpa no diabo, que atenta. Não para de beber, porque é o diabo que faz beber. É o diabo que atenta, né? Então a gente não traz. Enquanto a história de conhece-te a ti mesmo, né? Lá que o Sócrates já falava lá, isso não tem como se a gente não se conhecer, a gente dá conta disso. A gente vai sempre pôr a culpa no outro. Tem uma fala aqui dos seus 7 flechas, e eu vou ser bem franco para vocês. Eles pediram para fechar a fluidoterapia. Foi uma ordem espiritual. Por quê? Porque as pessoas, cada um que saiba, né, vinham aqui trazer a palavra dele, lixo. Largava o lixo aqui para eles darem conta e ir embora. O que elas faziam lá fora? Continuavam fazendo a mesma coisa que elas faziam. Ficavam mal de novo. Faziam o que de novo? Traziam lixo de novo.
Então, assim, tinha gente que vinha fazer a fluido e não esperava, não assistia a palestra. Vinha, fazia fluido, saía da salinha e ia embora. Porque a pessoa precisa ouvir isso que a gente está falando aqui, para tentar se esforçar para fazer a reforma íntima. Que a reforma íntima que não vai deixar com que esse lixo não fazia. Aí a gente fechou o fluido aqui. Se a gente for no Bezerra, está lá fazendo cromoterapia. Se a gente for na outra casa aqui, está fazendo reiki xamânico. Achou em algum lugar, está em algum terreiro. Se eu não me engano, as mágoas lá, os pretinhos velhos, coitados, que tem uma orelha desse tamanho para ouvir tanta lamúria. Tanta lamúria. Estou falando que eu já vi. Já vi isso. Mas aí mudar mesmo, porque está dentro, ó. Está falando aí, né? O Manuel Filomeno de Miranda. Está no cerne do espírito. E vai pegar lixo mesmo. E vai pegar o obsessor mesmo. Enquanto não mudar a sua conduta, enquanto não mudar a sua maneira de ser, vai pegar. E o problema é que essas pessoas, elas causam um dano, né, não só para si mesmas, né? Para quem está em torno também. É para os familiares, é para o grupo de relação, é para os filhos. Todo convívio com pessoas assim é complicado. É muito complicado de lidar com isso. Porque a pessoa realmente ela não dá conta. Se ela não tiver ajuda, ela não dá conta. E aí, muitas vezes também, né, nem quer ajuda, né? Esse é o grande problema, porque daí junto com isso aqui, também vem obsessores, né? Que potencializam o orgulho, a prepotência, né? O achismo. Então são pessoas que não dá para falar muito também. Não dá para dar muito conselho, muita orientação. Estão certas, né? No seu problema, na sua situação. Então, vai procurar um psiquiatra, então, ou um psicólogo também, não. Sabe aquela musiquinha? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela, Gabriela. É isso aí. Sou assim. Eu sou desse jeito. Ruim, né? E vai pegar lixo em tudo que é lugar. Vai pegar lixo em tudo que é lugar. Não tem como. Se não tiver vinculado a uma casa, um trabalho, alguma coisa da espiritualidade bem consistente, não resolve. Não resolve. Então, o herdeiro de si mesmo, né, o espírito transfere de um para outra etapa, para outra existência, para outra reencarnação. As conquistas, claro que também tem coisa boa, né? Todas as pessoas também fazem coisas boas. Tem conquistas também, né? E também os prejuízos de que se faz possuidor. Vai levando de uma reencarnação para outra. É isso que a gente está falando aqui. Então por que a gente tem um monte de espíritos aqui? Levanta a mão aí quem está fazendo tratamento psiquiátrico aqui na casa. Todos eles levantaram. Porque levaram da vida da reencarnação para o lado de lá os problemas. E é tão sério que estão tentando resolver até agora. E da onde eles vieram? Vocês sabem os trabalhos que a gente faz aqui. Vieram do abismo, vieram da ilha, vieram de Barbacena, vieram de Tiradentes, da estrada, das curvas, de igrejas, da Universal, né? Quando a gente foi lá na Universal, nossa, de todo que é lugar, e de todas as religiões, tem aqui desde judeu até... E que estão se tratando agora porque ainda não conseguiram. E o que eles dizem para a gente? Se vocês pudessem dar um conselho, o que vocês falariam? Resolvam isso agora, enquanto vocês estão aqui reencarnados, para que vocês não estejam aqui depois.
Então a gente vai deixar para ir no psiquiatra na casa espírita, no Irmãos do Caminho, porque não é todos que tem não também. Psiquiatra assim à disposição. Uma baita enfermaria dessa aqui, Andares, ó. Tem lugar que não tem, que não está preparado para isso. Então a questão é essa, né? Para que deixar? Eu acho que é isso que um pouco que ele quer dizer. Para que deixar isso, gente? Postergar isso, porque depois desencarnou, né? Tem a... Como é que a gente chama? Perturbação pós-morte. Tem espírito aí indo para casa, voltando de casa, indo para casa, voltando de casa, não consegue nem ficar aqui ainda. Eu não estou falando de um, não, estou falando de muitos espíritos. Não consegue nem ficar aqui ainda. Para poder ter um tratamento decente, para poder ir num psicólogo, num psiquiatra, não consegue. Então, por quantos anos, quando a gente desencarnar, a gente ainda vai fazer esse negócio? Não consegui parar em lugar nenhum. E ainda é um privilégio, né? Está vinculado numa casa de Jesus. Porque a grande maioria também não está. Vocês sabem que a gente vai buscar aí por aí. Vai buscar lá no cemitério. Ficou aonde? No cemitério. Escondido lá. Embaixo do túmulo do outro lá. Porque lá tem problemas. E se você é um obsidiado aqui, você vai ser um obsidiado lá também no cemitério. Gosto do seu irmão, porque ele fala do anjo da guarda. E onde que o anjo da guarda está? O anjo da guarda está esperando uma atitude do ser, né? Uma oração, uma prece, algo que faça com que ele se vincule com a espiritualidade para poder ser resgatado. Mas por quê? Meu pai, que está aqui agora na casa, ficou 33 anos no cemitério. Como a gente falava, né? Ele era um homem bom, né, seu Lazinho? Aí é por sua conta. Eu era o menor, então só ouvia as histórias, que era um homem bom. Vou ser honesto em dizer, e ele vai ouvir. 33 anos no cemitério, preso lá, não é tão bom assim, né? Então, que a consciência... Né? Que a consciência funcione em cada um e que ele se liberte, que os outros se libertem também, porque veja só, alguém tão próximo, né? Um pai, às vezes uma mãe, às vezes um filho, ninguém escapa disso, ninguém escapa. Então é o que eles dizem, vamos fazer agora, vamos nos vincular, ser apadrinhados, né? Por uma casa, por esses mentores, por esses guias, por esses guardiões, Exus e pombadinos, né, que apadrinham a gente, cuidam da gente. Porque se a gente estiver torto por aí, não tem apadrinhamento, não tem ajuda. Quem que vai ajudar? Que já é tudo dito dessa forma, né? Que a gente precisa procurar a parte espiritual, a gente precisa entender, a gente precisa se espiritualizar, precisa estudar para compreender isso. Se a gente for bem honesto e perguntar para a gente mesmo, eu vou fazer uma pergunta. Vocês não precisam responder. Qual o tipo de perturbação pós-morte que cada um de vocês vai ter? Pode morrer hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos. E aí eu vou dar uma dica. Qual que é o seu maior apego? O seu maior apego vai ser a causa da tua perturbação espiritual. E pode ser o que quiser. Pode falar desde filho, de pais, de títulos, de vícios morais ou físicos, né? Quando a gente fala morais, a gente fala um sexólatra, né? A gente fala esses vícios, né? Morais e físicos, né? No sentido, entendendo que sexolatria é uma coisa espiritual, né? Dá para pensar qual vai ser a causa e quanto vocês estão atrelados a esse apego? Porque quanto mais atrelado ao apego, mais tempo vai ser essa perturbação. Vai ser complicado. E é complicado
quando abre o testamento, é complicado quando depredam os bens, é complicado quando... Porque daí assim, a gente enquanto espírito, né, aí ó, eles vão dizer, ontem a gente teve uma manifestação aqui, de um espírito que veio lá da ilha. A gente trouxe ele do cemitério, da Ilha das Peças, não da ilha. Mas ele ficou na ilha por anos na casa dele. Ele falou aqui, contando, escutando a mulher, os filhos falando dele. E ele não entendia, estava lá, estava em casa. Tá, e daí se eles estão falando o que da gente? Né? A gente acha que a gente é bonzinho, né? Mas se a gente foi meio autoritário, meio déspota, meio durão, meio... O que esse pessoal, nossos parentes, nossos entes queridos falam da gente? Né? Porque daí a gente não está mais, né? Não está mais, né? Entre aspas. Daí fala mesmo, né? Ah, que era meio assim, e o espírito ouvindo. Pensa nessa perturbação. E que já começa no velório. Porque no velório o espírito está ali do lado do corpo. E monta aqueles grupinhos nos cantos das... Eu acho um sarro aquilo. E aí eles falam um monte de coisa. Inclusive do defunto, do falecido. Ou da falecida, porque também, né, não é só no masculino. Então a gente precisa entender essas perturbações. E desapegar. Enquanto dá tempo. Então vamos trabalhar aí os nossos apegos. Que a gente não é dono de nada, né, gente? Né? Não é dono de nada, né? Aí diz que nem da sepultura. Nem do túmulo é dono. Não é dono de nada. Então tem que trabalhar isso. Para depois não vir na espiritualidade com esse monte de problema. E o problema não é só desencarnar e daí vir para a espiritualidade e tratar. Eu sempre deixei muito claro, e eu sempre achei muito séria a questão da perturbação espiritual mesmo. De falar com tantos e tantos espíritos e sentir neles todos esse apego. E é o apego que faz o espírito sofrer, mas também é o apego que faz o espírito se negativar. Esse é o maior problema. Espíritos equivocados, que são arregimentados pela maldade, para fazer coisa ruim. Porque daí é mesmo o fim do túnel. Porque daí o cara desencarna com raiva, a mulher desencarna assim assado, não sei o quê, e vai ter lá aqueles, né, a gente fala obsessores de aluguel, obsessores de plantão, que vão... Quer se vingar? Eu te ajudo. Quantas vezes eu vi isso aqui? Eu te ajudo. A gente tem um grupinho aí que somos os vingadores. Eu te ajudo. E aí a pessoa já não está bem mesmo, que já está perturbada. Quero. E aí vai entrando num outro contexto, que é um contexto de escravização espiritual. Que aí são aqueles que estão aí aprisionando os nossos irmãos aí que estão recolhidos. Que inclusive eu trouxe uma manifestação para a gente ouvir depois no finalzinho. De um equívoco. Que quando a gente desencarna achando que é poderoso, que é rico, que todo mundo faz a vontade da gente, que a gente é mais do que o outro. Né? É isso que acontece. Tanto no masculino como no feminino, que também tivemos manifestação ontem aqui, né, de mulheres que escravizavam mulheres poderosas. Não dá nem para conversar, sai faísca para tudo que é lado. Sai, né? Que tá, homem quer falar comigo, né? Nem mal sabe, né, coitadinho. Mas tem. E quantas escravizadas e quantos escravizados? Porque a gente também, o perigo é se tornar isso. Porque a gente não sabe o momento que a gente vai desencarnar. Com raiva, né? Porque a gente não sabe a morte que a gente vai ter. Gente, a gente tem aqui, a gente recebe muito espírito aqui, né,
Idade Média, né? Que o pessoal claramente pegava assim, ó, o anelzinho assim, ó, e virava aqui um pozinho no seu vinho, né? E a gente bebia. Por quê? Por causa que queria o título, queria a herança, queria a mulher, queria o marido, e fazia isso. E aí esse espírito sabe, né? Ele vai saber disso, que ele foi assassinado e tal. E vai ter aqueles que vão querer. Isso é muito comum. E sem falar das coisas que acontecem atualmente também, né? Não tem também? As sacanagens que fazem. Porque tem gente ruim mesmo que faz. Até hoje tem gente que quer tomar as coisas dos outros. Na base da sacanagem. Da inveja. Tem, gente, tem história. Eu já vi história aqui nessa conversa fraterna aqui, ó. Que é inacreditável a capacidade que as pessoas têm. O nível, às vezes, de... E é tudo gente que está surtada. Que está adoecida da alma. Mas nenhum está aqui. Nenhum ficou para se tratar. É a questão que o seu Sete Flechas falou. Vem, deixa o lixo, joga na gente o lixo e vai embora. Seguir sua vida, continuar fazendo suas barbaridades por aí. Aí, quando que vai ter conserto isso? Né? Não tem conserto nunca. Que terceiriza, né, a cura. Terceiriza a cura. E nem cura. E nem cura, porque isso é incurável. Isso aí vai virar um câncer, isso aí vai virar uma doença kármica. Né? Se não acontecer outras coisas antes, né? Porque são tantas energias ruins, essas pessoas estão envolvidas com tantos espíritos pesados e densos, né? Que vão sugando, que já são escravos em vida. Imagina quando desencarnar. Aí eu lembro do livro, eu lembro do político, né? Vieram buscar, fizeram uma festa para levar ele embora. Uma baita, uma corrente no pescoço, arrastado que nem um cachorro. Um político, Saldanha. E é isso que acontece. E é o que acontece com a gente também. Né? Então, quando a gente vai lá, vai em algum lugar, lá, entre aspas, um pseudo terreiro. Porque não é um terreiro, e nem é de Umbanda. Eles colocam o nome. Pseudo por quê? Porque não é. Fazer um trabalho lá de amarração, fazer um trabalho para pegar o emprego, para pegar o cargo, o que mais que tem? Para matar os outros, né? Para separar, o que mais? Vocês sabem disso tudo aí. Para ficar rico. Todas essas coisas aí do imediatismo, né? A gente assina um contrato lá com essas entidades. Quando eles falam assim, eu preciso de tal coisa, e a gente leva, a gente faz um acordo. É um contrato espiritual assinado, um vínculo espiritual. E ninguém entende esse troço. Uma vez veio um menino aqui, ele estava tão mal que daí pediram para trazer ele no mediúnico, daí... o cara era muito amigo, abriu uma exceção, o menino sentou numa dessas cadeiras, a gente fez o mediúnico aqui. Mas na batata manifestou o espírito, ele é meu. O que ele está fazendo aqui? Ele tem o corte, eu cortei ele é meu. E eu não vou largar. Ele é meu. Porque ele frequentou lugares, ele fez pactos de sangue, muito mais complicado. E aí esses obsessores, ou esses trabalhadores do baixo astral, eles não largam do osso mesmo. Mas quando a gente vai lá fazer uma coisinha também, é um contrato assinado. Fica aquilo ali, aquilo fica no astral, né? Tem uma contabilidade divina e fica no astral aquele negócio. Então fica esse vínculo. E daí aquele pai de santo que já está vinculado com aqueles espíritos, né? Já está também ali, como que a gente fala? Escravizado.
E aí a gente vai lá, porque eu só queria... que eu amo aquela mulher, então eu queria ficar com ela, e daí lá... A gente vai no cemitério lá, no Cruzeiro das Almas, eu vou lá fazer limpeza no Cruzeiro, né? Levar vela e tal, gente. Tem bermuda, tem calcinha, tem cueca no Cruzeiro das Almas. Lá no Alguidar, lá com a vela judiação, com uma vela vermelha e preta. Coisa santa, coisa sagrada. Tem lá no Cruzeiro das Almas. Tem o bife. Né? Eu já presenciei o bife lá no Cruzeiro das Almas, um colchão mole desse tamanhão assim. Lá no Cruzeiro lá. Que estão pedindo o quê? Imagine. E aí o vínculo que fica, né? É muito forte, é muito grande. Então a gente tem que cuidar com tudo isso. Herdeiros de si mesmo, transfere uma para outra etapa as conquistas, os prejuízos de que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres de reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso, quando se porta em equilíbrio. Mesmo quando sob a ocorrência das provas e expiações, que tem isso também, né? Eu já vi muito aqui na casa, e no Bezerra também, né? Agora que ela me conhece do Bezerra, a pessoa fala assim, apanha do marido, sofre, o pão que o diabo amassou, mas eu quero me livrar dele na outra reencarnação, então nessa eu vou suportar tudo. Já entenderam um tipo de raciocínio desse? Em pleno século, e achando que na outra vida, porque suportou todas as dores e sofrimento, toda a expiação nessa vida, na outra vão fazer o quê? Prender o cidadão em algum lugar? Se a reencarnação serve para que esses desafetos se corrijam, porque eles se atraem, na próxima vem de novo. Não marido e mulher, vem filho, vem pai, vem mãe, vem... E continua o processo. Mas é muito comum esse pensamento. Eu vou suportar agora, porque daí eu pago. Pago o quê? Ninguém está aqui para pagar nada. Paga o quê? A gente está aqui para evoluir. Então vai estar atrelado, vai estar vinculado, energeticamente vai estar. Não tem como isso acontecer, mas a gente ouve falar muito disso. Então lá Jesus, né, Jesus no lar, né, ele conta a história lá que, como é que é a família? Né? A reencarnação é um caldeirãozinho com a água fervendo. A reencarnação é isso. E aí é colocado as ervilhas dentro do caldeirão para ferver. Um monte de ervilha, né? Para fazer uma salada, para fazer uma sopa. E fogo no caldeirão. Na reencarnação. E as ervilhas começam a ferver. Todas as ervilhas cozinham? Nem todas. Nem todas. O que a gente faz daí? Mestre, normalmente a gente tira as ervilhas que cozinharam e serve na mesa. E aí Jesus, e as ruins? A gente joga no lixo. Joga no monturo. Aí Jesus fala, a reencarnação e a família é assim. A família é o caldeirão. O fogo são as dificuldades. Tem as que cozinham, as que evoluem, e tem as que não evoluem. As que evoluem são servidas no banquete divino. E as que não evoluem são colocadas para reencarnar novamente. Vai para o caldeirão de novo. Olha que coisa. Jesus no lar. Nossa, é uma historinha mais bonita que a outra. E não é mesmo? E daí como é que aquela ervilhinha lá, agora as duas ervilhinhas que não cozinharam vão estar junto de novo no mesmo caldeirão até o quê? A coisa se acertar. Quantas reencarnações forem necessárias.
Quantas fervuras forem necessárias, vão estar junto. Porque não se livra assim, não é assim que se livra. Se desajustando, se livra se entendendo. Então nós temos aí nossos afetos, que estão reencarnações e reencarnações e reencarnações com a gente. E estão aqui de novo, e a gente tentando de novo. E agora, né, transição planetária, taca fogo nesse caldeirão. Para ver se, né, não é assim. A gente põe mais fogo para ver se ferve mais. Vai que amolece. Esse é o processo da reencarnação. E a gente não tem como fugir dele. É para todo mundo. As que cozinham vão para o banquete, Serginho. Vai estar aquela saladona bonita lá na mesa, aquela mesa farta, né? Da Santa Ceia e tal. E as outras vão para a fervura. Mesmo quando sob a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se. Quantas fervuras forem necessárias. A jornada carnal é um laboratório de experiências valiosas para a felicidade real. E por isso mesmo a reencarnação é imposta a todos os espíritos, a fim de que possam desenvolver a essência divina que neles jaz, aguardando os valiosos recursos que lhe facultem a expansão. Reencarnar, reencarnar, reencarnar. Se eu pedir para eles levantarem a mão que quando que eles querem reencarnar, eles querem reencarnar ontem. Todo mundo aqui está doido para reencarnar. Mas tem um problema, né? Que a fila para reencarnar nesse fim de ciclo é grande. Então, assim, aqui ou lá, vocês entendem o que eu estou falando lá, né? Sim. Tem que se esforçar muito para ter uma oportunidade de reencarnar. Porque não são todos que vão reencarnar. Eles sabem disso. Porque a gente está no fim de ciclo. Muitos de nós aqui na Terra agora, encarnados, não vão para lá. Vão para o exílio direto também. Quer dizer, já estão indo, né? Já estão indo, estão desencarnando, não tem nem direito de vir para uma casa, fazer um tratamento. Então não tem. Já vão direto. Porque o peso quântico deles já não é possível mais se recuperar, ferver. Vai ficar, a ervilha vai ficar dura, vai para o lixo. Então vamos entender que lixo é Quiron, é o planeta inferior para onde a gente vai ser exilado. Eu sou voluntário para ir. Já me voluntariei para ir para um planeta primitivo. Quero trabalhar lá. Quero lá, quero botar fogo nesse caldeirão. Porque aqui, ó, né, vai ser regeneração, né? Gente que é muito assim, fica achando, vou ficar achando que vou ficar tocando harpa, porque eu brinquei com o seu tranca. Né? Vou ficar tocando harpa, né? Não, tocando harpa, tem trabalho para fazer, vamos tudo lá para Quiron. Vamos botar coisa para ferver lá, fazer acontecer. E aí a gente começa a entender também o que é o estilo, a maneira, a forma que cada um tem. A gente podia falar aqui agora, né? Se tivesse tempo, dos orixás, né? Então é um Ogum, um guerreiro, um trabalhador, um lutador, né? Tem uma Yansan, mas tem o Oxum, né? Que é do amor, da paz. Então a gente vai ver características em nós. Alguém pode perguntar qual que é meu orixá. Veja suas características que você vai saber qual é. Não precisa nem jogar búzios por aí, porque a maioria dos búzios erra. Mas se veja, se conheça e você vai ver a qual orixá você se pertence ou está trabalhando nesse momento, ou se é orixá de frente e tal. E aí você vai ver, você vai querer ficar aqui no planeta de regeneração ou você vai querer ir para a batalha. Muitos querem ir para a batalha, tem muita gente se candidatando.
E muita gente quer ficar na paz. É característica pessoal. Precisa de todos. Precisa de gente lá, precisa de gente aqui, né? Precisa de gente nas esferas superiores também. Precisa de gente em todo lugar. Todos são trabalhadores de Jesus, do alto, de divino? São, todos são. Com características diferentes. Tem para todo gosto, Serginho. Tem para todo gosto. A dor, por consequência, é fenômeno natural na trajetória sensorial em que todos se encontram colocados. Ninguém nunca sentiu dor aí? Emocional, física. Dor vale tudo. Qualquer tipo de dor. Dor do abandono, dor da injustiça. Quantas dores tem, né? E mais as físicas também, né? Mãe dor. A dor é uma mãe. A dor que faz a gente vir para cá. É raros os que vêm aqui para... eu vim para estudar, eu vim para entender espiritualidade. A maioria vem pela dor. É o cachorro que traz. O cachorro que traz. O cachorro morde o calcanhar e arrasta. E aí a pessoa lembra na hora do centro espírita, do terreiro, da igreja, mas lembra na hora e vem. E vem. Aí dá uma lanternagem aqui, dá uma ajeitada, uma pintura e tal, fica bom. Porque é paliativo, né? Aí sai de novo. O que acontece? Por quê? Porque não ficou para aprender, não ficou para mudar, não ficou para se melhorar. Aí o cachorro dá-lhe no garrão de novo e puxa de volta. De trás, e vem. Né, linda? Vem, né? Mas vem tão rapidinho. E às vezes eu brinco aqui, a pessoa some e fala, vou mandar o cachorro te buscar. A pessoa, vou mandar o cachorro buscar. Eu estou falando da dor. É só dar uma apertada lá. E nem é às vezes na gente, né? A dor num filho, a dor em um parente, a dor em alguém que a gente gosta, faz com que a gente venha. Enche de nome ali no livro. A dor. Com a função específica de despertar a consciência humana adormecida, é o estímulo. Você veja que a dor é um estímulo. A doença é um estímulo para a busca da harmonia e da alegria de viver que deixaram de existir no comportamento humano. Porque a doença é comportamental. É um problema de comportamento que traz a doença, de desequilíbrio. Então, se eu estou adoecido de algo aqui, porque eu fui criado simples, ignorante e perfeito, meu perispírito. Que nem um bebezinho que nasce assim. Pelezinha rosa, bonitinho, cheirando bebê. Todos nós fomos criados assim. E com o decorrer do tempo, das escolhas, nós fomos adoecendo. Nós fomos adoecendo. Então, quando a gente para e pensa que tem alguma doença, seja ela física ou emocional ou espiritual, a gente precisa entender que é causa de um desequilíbrio. E que a gente precisa encontrar a cura para esse desequilíbrio, para a gente se curar. Por isso que não adianta vir procurar cura, não tem lugar que cura. Nem Jesus curava. Jesus olhava o karma, e ele tinha condição de perceber se aquele karma já poderia estava sanado. E aí, claro, ele emanava uma energia e libertava. Mas teve muitos que pediram cura para ele que não foram curados, que não estavam prontos. E não curava mesmo. Porque ele não podia derrogar as leis naturais, as leis espirituais. Né? Agora, se você está se esforçando, está procurando a cura, está procurando ajuda, está procurando melhorar, só procurar melhorar já é suficiente. Porque melhorar mesmo nós não vamos.
Aqui, agora, nessa reencarnação, nós não vamos melhorar. Mas reconhece-se, né, o verdadeiro... Nem é espírita, nem é cristão, né? Porque daí a gente vincula a religião. Conhece a vontade da pessoa mesmo pelo esforço que ela faz. Porque às vezes tem as ideias, vem os pensamentos, vem os obsessores, vem os credores, enfia a coisa na cabeça da gente. A gente pensa coisa errada, aí sai Satanás, né? Sai de perto. E se esforça para mudar. Para não fazer mais. Faz, mas está se esforçando. E há quem veja esse esforço. Há quem veja que a gente está fazendo esse trabalho de melhora, que é o que eles estão fazendo também. E aí é um crédito. Aí alguém vai poder assinar embaixo. Não, eu banco aqui esse cidadão aqui ou essa cidadã. Eu vou dar aqui um pouco dos meus bônus horas, né, para ele, tal, para ajudar um pouco. E aí com um empurrãozinho vai mais longe. Preocupados com o imediatismo, os homens deixam-se embair pelos fogos de artifício do prazer momentâneo, investindo todos os bens de que dispõem. Bens não é só dinheiro, né? Saúde. Dinheiro não compra saúde. O bem mais caro que a gente tem é a saúde. Para fruí-lo inevitavelmente se comprometendo com os prejuízos morais que passarão a atormentá-lo depois. Depois é o quê? No pós-morte, nas outras reencarnações, nas outras vidas, que é o que a gente está falando, esses traumas que a gente está trazendo. Esses traumas não são dessa vida. A gente tem aí nossos, como é que fala? Na cabeça, nossos caraminholas na cabeça, isso aí vem de longe. E a gente não conseguiu arrumar isso ainda. E precisa arrumar. E é tempo de arrumar. E é hora de arrumar. Porque vai causar lá na frente problemas também. Então agora que a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente já sabe como é que é. Tem o evangelho. Tem o trabalho comunitário. Dá para fazer o bem para os outros. Dá para fazer tanta coisa. Por que não fazer? Por que tem 1000 aqui, ó? E tem 8 aqui? 1000 aqui que passaram por tudo isso. Passaram pela perturbação. Foram resgatados, porque senão nem iam sair de onde estavam. E tem 8 aqui. Candidatos a... Vou falar candidatos só. Porque ainda estando aqui depende do esforço. Né? Vamos ouvir a manifestação do nosso amigo equivocado? Para a gente poder encerrar? 5 minutos. A manifestação também é 5 minutos. Seja bem-vindo. Não sou bem-vindo. Não sou bem-vindo. Por que não? Estou sendo um motivo de chacota para mim mesmo. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que eu estou aí, né? Não era para estar aqui? Eu não queria estar aqui. Mas eu vim junto. Eu vim junto com toda a situação que você armou, que você criou, que você quis. Então eu estou aqui, preso. Eu armei? Explica melhor isso, meu irmão. Como assim? Não foi você que foi buscar? É você, né? É você que dá abertura, né? Certo. Eu sei. Eu sei que tem os poderosos. Não precisa nem falar. Quem precisa vir, né? Não sou eu que determino e que eu vou com os nomes de quem tem que vir, né? Não, eu sei que não. Mas se você não fosse, não aconteceria. Sim. Isso que eu estou me referindo. Mas eu sou um soldado, né? Eu sigo ordens. Sim. Você também não seguia ordens? Para bem falar a verdade, eu dava ordens. Claro que tinha o maioral, mas eu dava ordens, sabe? Tinha um comando. Tinha um comando. Agora eu falei, estou motivo de chacota. Não servo para nada. Mas não pense assim dessas Como que eu não vou pensar
sair do meu posto, sair do meu lugar, sair de tudo que eu fazia, o que eu vou fazer agora? Mas você não Agora, entende daqui para que frente. pode existir outras possibilidades, outro tipo de trabalho, O trabalho- outro comando? Porque aqui também tem um comando. Sim, eu sei que tem, mas esse comando, para mim, no momento, não há interesse. Não é para mim, não é para mim. Eu sei que não é. E você falou bem, né? No momento. No momento. Então você sabe que isso pode mudar. Não sabe? Posso ter falado isso, mas eu não acredito muito que mude. Eu acredito que eu vou passar muito tempo preso pelo que eu já fiz e o que eu estou fazendo, o que eu estava fazendo. Certo. Mesmo preso, você continuava fazendo? Não tô, quando eu vim para cá, Explica. não estou também. aqui, não, eu estava fazendo. Certo. Agora, a partir de agora, eu não faço mais e acredito que vai ficar muito tempo preso Entendi. para ser resolvido o que vai ser feito comigo. Entendi. Isso eu sei. Mas você Eu queria sabe, trazer minha palavra, entendeu? Sim, eu queria claro, trazer, que claro. me deram a oportunidade. E você sabe Porque eu que estou muito assim, eu estou muito assim, como é que eu disse para você? Agoniado? Não, Revoltado? eu estou assim nessa situação de me sentir, sabe, um nada de me Chato. tirar eu de um posto, como eu falei. Certo. Estou assim, nessa situação, sendo um... Não, mas isso é uma questão de orgulho, né? É uma questão de orgulho. Quem quer reter poder é Isso. a base do orgulho, né? Isso mesmo. Da bondade que não E foi. depende do poder, né? Depende do Porque poder. o nosso comando aqui também tem poder, Tem. mas ninguém trabalha em cima do orgulho, de uma prepotência. Por isso que eu falei para você, eu não sirvo para estar aqui, para fazer nada, mas preso eu fico. Certo. Preso eu vou ficar. Entendi, mas se calme. Já que é uma situação que não tem como mudar, a única mudança que pode acontecer é em você. É em você. Isso aí eu Então, duvido. Quanto mais a gente resiste ao aguilhão, mais dói. Quanto mais a gente se revolta, mais dói. E se a gente se acalma, se a gente se abranda, se a gente cede, quanta coisa pode acontecer? Quanta coisa pode acontecer? Não é verdade? Mas eu não tenho ideia quanto tempo vai levar isso para mudar meu pensamento, entendeu? Então. Mas eu não vou. Eu não vou falar mais nada. Eu já Também, falei tudo para você. Minha intenção né? também não é lhe convencer de Não, nada, né? não. Você me Não, conhece. tô entendendo. Você me conhece. Estou também, entendendo. Né? Você Não, o sabe. trabalho de vocês é outro. Trabalho que para mim não há interesse, mas tudo bem. Certo. Se o comando, como diz vocês, veio do alto, Isso mesmo. É uma Eu sei, lei. eu É uma sei. lei, é uma Não, ordem, isso aí né? tudo bem. E foram recolhidos os que precisavam ser e você estava no meio desses. Sim. Eu só vou lhe dizer que isso é para o seu bem, embora nesse momento você não consiga compreender isso. não, eu até compreendo. Eles falaram para mim que como agora que eu parei, é melhor para mim porque eu ia cada vez mais Mas afundar, como eles dizem. a conta, a dívida ia crescer cada vez mais, até chegar um momento em que não haveria mais condição nem de ser recolhido. Aí ia ser para outros lugares muito mais complicados do que aqui. Porque aqui você está hospedado. Pense dessa forma. Hospedado, né? Isso mesmo. Tá certo, meu irmão? Tá certo. Tá certo. Tá Foi certo. bom falar com você, você também trazer suas Não se palavras. preocupe. Não se preocupe comigo. Porque da maneira que eu tô, né? Dentro de uma casa muito que não tem nada a ver comigo, mas é preciso, também não tem nem como agir diferente. Os lá de fora que podem, que façam alguma coisa. Eu estou neutro nesse momento. Certo. Entendi, então. Ainda tem os de fora ainda que podem, hein? Ele ainda conta com os de fora para salvar ele. Além dos de dentro, tem os de fora também. Então assim, gente, ó, é o equívoco, né? Orgulho, poder. A gente já trouxe aqui os barões, barão do café, barão do ouro, dos escravos. O pessoal que desencarnou e que estava lá na mina, lá, achando que estava garimpando ouro ainda, e comandando escravo, e batendo em escravo. Né? Então, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, né, que não é essa, mas que nos atrela também a determinados apegos, e nos colocar nessas condições, a gente vai perceber o tanto que a gente vai estar equivocado também. Achando que está em casa, achando que é dono disso, achando que é dono da mulher, achando que é dono do cachorro,
né? Sei lá, achando que é dono do corpo, do próprio corpo também, né? Porque tem essa questão também, né? E semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Obrigado.